Estamos lendo o capítulo 2 de Êxodo, né? E vamos entrar no momento em que Moisés foge do Egito e vai para a terra de Midian viver uma nova vida. Ele larga mão da sua mãe adotiva, das regalias do palácio de Faraó, né? Das riquezas, da vida boa, e ele foge como fugitivo, né? Alguém que praticou um assassinato, porque ele matou um Egito para defender um hebreu que estava sendo espancado, né? Muitas pessoas falam comigo: Renata, você está em Portugal, mas você é de que estado, né? Eu sou do Rio de Janeiro, dá para perceber pelo meu sotaque bem carioca, né? E as pessoas falam: você é brasileira e é do Rio de Janeiro, né? E eu falo: exatamente, eu sou carioca do Rio de Janeiro, capital, né? Só para responder algumas perguntas que eu tenho aqui. E por isso esse sotaque, às vezes, de eu falar história, né? Isto, né? O carioca, ele mexe muito com os S's, né? Ele acentua muito o S. Embora aqui em Portugal eu já esteja pegando vários tipos de sotaque, né? Porque a gente lida com muitas pessoas, né? Não só os portugueses, mas nós lidamos com africanos, com indianos, né? Asiáticos. Então, todas essas nações, né? São pessoas que nós convivemos. Mas vamos à leitura. Moisés fugiu do Egito e foi morar em Midian. E ali ele assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Isso era muito comum, né, entre os israelitas. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, tá? Amém? Que chamado de Jetro, tá? Então, quando a gente falar aqui, Reuel é o Jetro, que será o futuro sogro de Moisés. E quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, Jetro, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: o egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Por que um egípcio? Porque Moisés, ele saiu do Egito com as vestimentas de egípcio. Ele não tinha características de um hebreu. Ele tinha todas essas características de roupa e de barba, porque os egípcios não usavam barbas, né? E dos egípcios, porque ele vivia lá dentro do palácio. Então ele tinha que se vestir e ter a sua aparência como a de um egípcio, né? Com as maquiagens do egípcio, tudo. E bem diferente do povo de Israel, que era mais rústico, né? As pessoas tinham mais pelos, né? As roupas eram diferentes. Então elas confundiram realmente, né? Obviamente, Moisés com o egípcio. E aí o pai delas disse, né? Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Olha só a desenvoltura desse homem, né? Poxa, ele defendeu as filhas deles, né? E ainda tirou a água do poço e deu de beber ao rebanho das filhas, né? Aí elas e Moisés encontraram Moisés lá e ele aceitou. E concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por sua mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Gente, a história ela se acelera aqui, né, nesse sentido, para mostrar que a vida de Moisés estava sendo modificada totalmente. Primeiro,
ele tinha que se ambientar numa família, né? Ele precisava ter uma família, e a família que o acolheu, que foi Jetro, né? Foi a família do seu sogro, e com isso veio, obviamente, que ele tinha filhas, e Moisés, obviamente, era um rapaz ainda, né, em idade de se casar, e uma das filhas gostou de Moisés, e assim, né, o pai permitiu que eles ficassem juntos, e ali Moisés ficou com seu sogro, constituiu a sua própria família, já se desvinculando totalmente do Egito, no novo lugar, com novas pessoas, construindo a sua família e tendo seu filho, né? Sou imigrante em terra estrangeira, né? Isso significa o nome Gerson. E muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Todas as vezes em que você está numa situação difícil, entenda que Deus está ouvindo o seu clamor. E assim Deus ouviu o clamor daquelas pessoas, porque elas estavam cansadas de serem escravizadas, né? Era um povo que sim, eles tiveram muitos erros, né? Mas Deus se compadeceu, e Deus sempre se compadece, né, das pessoas que clamam a Ele. É claro que vamos clamar, Deus vai agir e nós vamos continuar errando? Não. E se errarmos, Ele vai nos perdoar e toda hora vai estar nos perdoando? Não. Isso é uma questão de atitude e de escolha sua. E naquele momento, aprove a Deus. Deus ouviu, viu que aquelas pessoas estavam sofrendo muito, né? E elas se voltaram para Deus e disseram: meu Deus, né? Me livra dessa situação. Então, foi nessa hora que Deus ouviu ao clamor do seu povo, né? O lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. A gente vai concluir agora, esse capítulo a gente concluiu hoje, capítulo 2, tá? E vamos para o capítulo 3, que é um capítulo muito importante, muito poderoso. Até a próxima. Shalom.